You are now about to witness the strength of street. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada por escolherem essa trilha e essa palestra para assistir. Meu nome é Aline Sordilha, eu sou jornalista de formação, desenvolvo projetos para empresas de comunicação há 30 anos. No último ano, eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão emocional nas organizações, no Einstein. Tem muita gente que não sabe nem que o Einstein tem faculdade, mas tem sim, e tem desde graduação até o mestrado. Eu sempre ocupei cargos de gestão desde cedo na minha carreira. Meu primeiro cargo como editora foi com 23 anos. E eu passei por planejamento estratégico, orçamento e sempre com um monte de gente ao meu redor. Todo mundo sabe que liderar pessoas, ser gestor, significa ter a turma animada, motivada, alinhada com a empresa e indo para frente. E foi numa mudança de cargo aqui na Record no ano passado que eu vi que precisava de mais ferramentas para fazer a gestão de um pelotão enorme. Eu já passei por trocentos planos econômicos, trocas de presidente de todo tipo, com eleição, com impeachment, mas eu nunca tinha sido desafiada a fazer a gestão de 600 pessoas localmente e de outras tantas pelo Brasil. Muita gente, TV ao vivo, desafios e um ano depois veio a pandemia. A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. Eu nunca tinha passado por uma pandemia, eu não sabia como lidar com muitas coisas e também não adiantava ir atrás de como tinham sido as últimas pandemias, porque o mundo era outro, né? Para mim, a pandemia, minha referência de pandemia foi a peste que atacou a Europa na época de Romeu e Julieta, como descreveu Shakespeare ali nas suas peças, né? Eu lembro dos meus avós, tios comentando sobre gripe espanhola, mas era uma coisa muito distante, eu nunca pude imaginar a gravidade de tudo isso. Naquele tempo não tinha tecnologia, não tinha informação altamente distribuída como a gente tem hoje. E a única coisa em comum com os dias de hoje é a incerteza sobre o dia seguinte. Isso é o que a gente não sabe, né? Sempre a gente está conversando sobre o que a gente quer saber sobre o futuro dessa pandemia. No século passado, os conceitos eram sólidos, né? Ideologias, ideias, relações, era sempre A e B, mais, menos, né? E até mesmo a interação entre as pessoas, né? O século XX, com todos os avanços tecnológicos, blocos políticos, guerras, viu o sucesso e a queda desse mundo sólido, de coisas estruturadas. E foi daí que veio o termo mundo líquido, o fim das relações estáveis e o início das relações fluidas. No campo das emoções, a gente pode chamar esse momento atual, pela liquidez do mundo e pela pandemia, de impermanência.
Eu gosto bastante dessa palavra e ela nos ensina muita coisa. A gente tem que entender que a gente está vivendo num mundo impermanente, vivendo situações diferentes e nunca antes vividas todos os dias. Todo dia é um aprendizado, nenhum dia é igual ao outro, nem mesmo para quem está em casa todo dia e nem para quem sai para trabalhar como eu todos os dias. A gente sempre enfrenta coisas novas e isso é que se chama de impermanência. Essas mudanças são inevitáveis, nós não temos como controlar, não dependem de nós. Tentar ter o controle das coisas nesse mundo líquido e impermanente, nesse estado impermanente, só vai fazer você sofrer ainda mais. Mas como lidar com tantas incertezas, com tantas mudanças constantes? A gente precisa aprender a desenvolver a consciência emocional para escolher a forma certa de se envolver com algum tipo de emoção. O que são as emoções? A tristeza, a alegria, a raiva, o medo, qualquer outra emoção clássica que a gente conheça. Eu sou a alegria. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! E como que a gente pode desenvolver essa consciência emocional, né? Com uma vida emocional mais construtiva. Dessa forma, a gente pode atingir o que a gente chama de felicidade genuína, que é o que eu coloquei como título aqui da minha palestra. E o que é felicidade genuína? É a felicidade que não depende de circunstâncias externas, de fatores externos. É o oposto da felicidade hedônica, né? Dos prazeres da vida, da carne, de viagens, de coisas que o mundo nos dá. A felicidade genuína é um termo que vem do grego, é a eudaimonia, né? Nós conquistamos a felicidade genuína com equilíbrio mental, com ética, com sabedoria para tomar as decisões certas. A base da chamada felicidade genuína é o que nós somos e não o que nós temos, né? Ela não depende de estímulos e circunstâncias externas, ela está dentro de nós. A gente acredita, como pregava Aristóteles, que todas as ações humanas são tomadas com algum objetivo de encontrar algum tipo de felicidade. Mas a felicidade genuína, ela não pode ser sem julgamento ou a qualquer custo. Por isso que sempre tem a questão ética ali por trás. Qualquer movimento em busca de felicidade, ele deve ser feito totalmente alinhado com a felicidade dos outros e da ética. Felicidade só sua é egoísmo, enquanto a felicidade genuína é o estado natural de uma mente saudável e consciente. E é aí que a gente passa para outra parte importante da nossa mente. A gente precisa desenvolver a consciência emocional para criar escolhas de como podemos nos envolver mais com as emoções. Para ter consciência emocional, precisamos estar com a mente tranquila, seja durante a pandemia ou não, para usar as emoções como um caminho. Seja para identificar as causas do nosso bem-estar e do bem-estar dos outros, seja para identificar as causas do mal-estar e de desconforto. Nós podemos escolher como nos envolver com as nossas emoções, como eu já disse. Paul Ekman, que é um dos criadores desse curso que eu estou fazendo, é um psicólogo americano, especialista em emoções e um dos criadores dessa pós-graduação que eu fiz no Einstein. Ele costuma dizer que quando as emoções vão ao extremo, nós perdemos o controle. Tudo que é extremo é ruim. O extremo é um desequilíbrio. Amor demais, alegria demais, tristeza demais, medo demais, ou tanto o de menos também, né? O oposto também é ruim. Quando você não tem alegria nenhuma, você entra em depressão, você não se move, né? E quando o extremo, né, esse desequilíbrio dos extremos, quando nós nos desequilibramos, distorcemos o que está acontecendo de verdade. Quando você entra numa tristeza profunda, por exemplo, ou com uma raiva extrema no desequilíbrio, em vez de querer se livrar de uma interferência, a gente entra para querer ferir a outra pessoa. E isso é perder o controle. Você já ouviu a expressão "o freguês tem sempre razão"? Já. Pois é, então, aqui estou eu. O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. E como conseguimos evitar os desequilíbrios, tanto para mais quanto para menos? Reconhecendo os gatilhos emocionais
que nos fazem sentir o que sentimos. Reconhecer as coisas que te fazem se sentir feliz, triste, com raiva, ou qualquer outro estado emocional. Qualquer emoção pode ser expressada de uma forma construtiva ou destrutiva. E por isso é importante dar atenção às emoções e aos eventos da nossa vida relacionados a ela. As emoções estão presentes em todos os primatas, não só no homem. E simplesmente acontecem. A gente não tem como escolher sentir ou não uma emoção. Elas servem para nos motivar, para motivar um comportamento nosso, para salvar nossas vidas, para formar relacionamentos ou ainda para ter respostas básicas da nossa necessidade. As emoções construtivas levam à colaboração e ao entendimento entre você e os outros e não causam danos a ninguém. Isso é importante. E as destrutivas? O que acontece? Sentimos e demonstramos a emoção correta. E o que isso quer dizer? A raiva é a raiva, mas a medida da raiva pode ser tão intensa que pode ser inapropriada. Ou ainda, sentimos a emoção correta, mas expressamos de uma forma ofensiva. Todo mundo pode sentir raiva, não é isso que eu estou falando. A raiva é útil também, ela nos protege em algumas situações. Por isso, quando você for tomado por uma emoção, seja ela um episódio de alegria, de raiva ou ainda de medo, pergunte para você mesmo, o que eu estou para fazer, prestes a fazer, vai ser útil para mim? Vai ser útil para as pessoas que estão envolvidas nessa situação? Vai ser útil para o mundo? Tenha essa pausa e essa reflexão do que você quer. Isso já vai te ajudar a tomar uma atitude de uma forma diferente, sem ser no ímpeto da emoção. Uma grande verdade nesse mundo líquido e impermanente é que precisamos manter o equilíbrio emocional para conseguirmos seguir em frente, né? Essa pandemia está mostrando muito isso para a gente precisa estar equilibrado para conseguir seguir em frente. E ter clareza sobre as nossas emoções vai nos ajudar muito a superar dias difíceis e viver com mais alegria nos dias felizes. Para isso, tenha empatia e compaixão por você e pelo outro, ainda mais nesses tempos loucos de pandemia. Muito obrigada por você ter assistido e fique com a gente. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta. Como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok?
Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!